Olá, sou a professora de História de vocês, Denizete, e vamos dar continuidade ao primeiro bimestre, com Revolução Industrial, capítulo 3. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra por volta de 1760, foi um conjunto de mudanças profundas no modo de ser dos seres humanos. O artesanato e a maquinofatura. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes na cidade eram o artesanato e a manufatura. Como vimos, essa foto mostra o período da Revolução Industrial. Artesanato. As tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso, na confecção de sapato, por exemplo, era o sapateiro que criava o modelo, cortava, costurava e colava o couro. O artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas da oficina que estava na sua própria casa. Já a manufatura, eram reunidos trabalhadores em grandes oficinas e a oferecer-lhe a matéria-prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Nela, a oficina e as ferramentas pertenciam ao capitalista e cada trabalhador faz uma parte do trabalho. Maquinofatura. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de salário. O pioneirismo inglês. A Inglaterra foi a primeira a trazer as máquinas movidas a vapor e também foi ela que trouxe as primeiras fábricas com enormes chaminés. Fatores que favoreceram o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. O capital acumulado por meio da pirataria, a mão de obra farta e barata, a existência de ricas minas de carvão e ferro, a força do puritanismo e, por fim, a Revolução Gloriosa em 1688. As paisagens foram sofrendo alterações com as indústrias que foram surgindo. As fábricas apareceram, com elas trouxeram muito desperdício. Em seguida, chaminés altíssimas eram ruidosas, faziam muito barulho. As chaminés, por sua vez, soltavam permanentemente fumaça negra, e por causa da combustão do carvão, por isso que soltava essa fumaça. Isso que foi que aconteceu? Surge a poluição. As cidades começaram a crescer muito rapidamente. A Revolução Industrial mudou a paisagem. Como vocês podem observar nessa primeira foto, não tem fábrica, não tem fumaça, as pessoas não tinham uma poluição. Já na segunda, com o surgimento das fábricas, a fumaça negra ela surge e a poluição com ela. As máquinas. Na Inglaterra, primeira indústria a utilizar as máquinas, assim mecanizar o produto que eles produziam, o tecido de algodão. Por quê? Porque o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, era barato, então era mais viável eles trabalharem com esse tipo de produto. Aqui, nessa foto, mostra as fábricas. Aqui vimos o barco a vapor e também a locomotiva. Indústria e mudanças socioeconômicas. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo, que era um modo de produzir mercadorias com base no trabalho assalariado e na busca de lucro. Foram duas as novas camadas sociais que surgiram. A burguesia industrial
que eram os donos das matérias-primas, das fábricas e das máquinas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. O cotidiano das fábricas. Como eram as fábricas naquele período, tá certo? As fábricas, elas eram sujas, escuras, insalubres. As pessoas não passavam bem. Por quê? Porque era fechada. O banheiro era precário, o ar era irrespirável por causa dos fios, né, os fiapos da lã. O trabalho era sempre repetitivo. Crianças, homens e mulheres trabalhavam em uma longa jornada. Trabalhavam quase 14 a 18 horas por dia, parando apenas para fazer as refeições. A vida fora das fábricas. As casas dos operários eram geralmente um cômodo só, eram chamados de cortiço, tá? Lá eles lavavam, dormiam, cozinhavam, faziam as refeições, as crianças brincavam, se não iam para a rua. Era dessa forma que eles viviam. Já os donos das fábricas, eles tinham mais condições, né? A vida era bem melhor, até porque eram proprietários, enriqueceram no processo da industrialização e levavam uma vida de luxo. Nessa foto mostra, né, como era a vida dos operários, onde eles moravam, as crianças brincando no meio da rua, né, era dessa forma. A luta dos trabalhadores. Chegou o ludismo, que foi um movimento de trabalhadores que lutava por melhores salários e condições de vida. Esse movimento ele foi liderado por um personagem conhecido como General Lud, que foi o pseudônimo de um tecelão, Ned Ludd, daí o nome ludismo. O governo inglês reprimiu os ludistas, enforcando violentamente 13 dos seus líderes. Isso aconteceu em 1813. Associações operárias. Na Inglaterra, conhecida como Trade Union, essas associações, né, foram que deram a origem de hoje os atuais sindicatos e centrais sindicais. Na Revolução Industrial ocorreram alguns impactos. Quais foram esses impactos? O aumento da população, a população triplicou. O crescimento dos transportes terrestres, porque a quantidade de pessoas era muito grande. O desenvolvimento também dos transportes por rio e por mares. Oi, pessoal. Agora eu vou passar um trabalho para vocês e vou dar as instruções do trabalho. Primeira coisa que vocês vão fazer é assistir o filme com atenção. Esse filme, o nome dele é Oliver Twister. É um filme que se passa no período da primeira Revolução Industrial. Vocês vão anotar as perguntas no caderno de vocês que vão ser lançadas, tá certo? No decorrer do filme. Não é o filme todo, é um pequeno trecho do filme, tá certo? Vocês vão anotar no caderno, vão prestar atenção nas cenas e em seguida vocês vão responder as questões. Terceiro ponto, esse trabalho e as atividades que vocês fizeram, tá certo? Vai valer a nota do primeiro bimestre, que eu vou dar essa nota na próxima aula. Lembrando, pessoal, o trabalho e as atividades, elas são individuais. Eu não quero trabalho em grupo, até porque estamos no período de quê? De isolamento social. Então, o trabalho, ele é individual, tá certo? E lembrando também, fez o trabalho e fez as atividades, manda para o meu privado identificado, nome e a sua turma, tá certo? E o prazo de entrega é até sexta-feira, ok? Estou lançando hoje, segunda e sexta-feira, vocês já vão me dar a devolutiva, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula e tenham um bom dia.